O milionário surpreende ao ver menino mendigo trabalhando e muda a vida da menina humilde. O sol mal tinha aparecido e já havia uma confusão que ninguém esperava. Lúcia, uma mulher magra, com as mãos cansadas e os olhos fundos de tanto lutar, entrou correndo na mansão da família Bastos, tentando esconder algo. Não era só a ansiedade estampada no rosto dela, era o desespero apertando seu peito como uma mão invisível. Na frente, agarrada na saia surrada da mãe, estava Ana Clara, uma menininha de 5 anos com olhinhos curiosos demais para a idade e um sorriso tímido. Mas o que chamou mesmo a atenção foi o menino. Um garoto sujo, com roupa velha demais para aquele bairro de luxo, ajoelhado no chão, varrendo a entrada da casa com uma vassoura gasta. O mendigo trabalhava, e não era só por necessidade. Era como se a vida tivesse jogado ele naquele cenário longe do seu mundo, e ele encarasse aquilo como um desafio. Lúcia levou a filha para o trabalho porque não tinha outra op. Bianca, a patroa, uma mulher com um olhar congelante, não escondeu seu desprezo. Humilhou Lúcia na frente da empregada, chamou a menina de peso, e no meio daquele silêncio pesado a demitiu. Sem chance, sem dó. Mas foi aí que tudo mudou. Pedro, o herdeiro da família Bastos, um jovem com olhos que pareciam ler a alma, saiu da sua redoma de riqueza para assistir a cena sem piscar. O coração dele bateu forte, o estômago embrulhou. Como alguém poderia tratar uma mãe daquela forma? A indignação cresceu, e algo inesperado nasceu dali. Pedro se aproximou de Lúcia com uma voz firme, oferecendo mais do que dinheiro. Ele propôs a ela que coordenasse uma creche comunitária, um lugar para mães como ela que lutavam contra o mundo, muitas vezes sozinhas. Um sonho, mas que parecia distante e assustador, mesmo para Lúcia, que agora encarava a responsabilidade como um monstro que crescia na porta do seu futuro. Sem condições para recusar, Lúcia aceitou. Matriculou-se em um curso de pedagoga. A mudança foi rápida. A mulher que mal conseguia dormir na noite anterior, agora sorria com esperança. E não era só ela. Outras mulheres começaram a surgir, atraídas por aquela luz no fim de um túnel sombrio. Mas a calma não durou. Bianca não gostou nada daquela nova energia, conquistando espaço na casa e na rua. Com olhares frios e palavras cortantes, ela começou uma batalha silenciosa contra o empoderamento que Lúcia representava. E as máscaras da família Bastos começaram a cair. Segredos sussurrados, verdades escondidas e uma hipocrisia que apodrecia por dentro. Enquanto isso, Lúcia lutava para dominar suas inseguranças e se provar merecedora daquele papel. Sentia o peso do mundo nas costas. Pedro, por sua vez, encarava o desafio de romper com as tradições e enfrentar sua própria família. E quando parecia que alguma luz podia brilhar, Lúcia descobriu algo terrível. Bianca tramava algo contra a creche, uma armadilha que poderia destruir não só o sonho dela, mas o futuro de. E Pedro conseguirá proteger essa causa que já é mais que trabalho, é uma luta de vida? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lúcia estava em seu escritório improvisado. As paredes pintadas à mão com cores vibrantes que quase vibravam de tanta vida. O dia parecia promissor, e as mães que tinham se juntado a ela traziam sorrisos de esperança. Porém, no fundo, uma nuvem de tensão se formava, como uma. Pedro, sempre ao seu lado, sentia a pressão crescendo cada vez que Bianca passava pela porta, como um lobo esfomeado à espreita. Enquanto caminhava para o trabalho, Lúcia decidiu que não se deixaria abater.
ela respirou profundo, pronto para enfrentar o mundo. Mas a sensação de estar sendo observada não a abandonava. As ruas ainda estavam vazias e a cidade parecia emitir um aviso silencioso. Mas quando ela chegou à creche, um clima pesado tomou conta. As mães estavam em silêncio, sussurrando entre si com olhares preocupados. A sensação de que algo estava errado aumentou quando Ana Clara, que tinha estado afastada brincando com outras crianças, se aproximou de Lúcia com uma expressão angustiada. "Mamãe, aquele menino que fica na entrada, ele me disse uma coisa", disse ela, a voz quase sumindo com a intensidade do medo no olhar. Lúcia se agachou, preocupada. "Que menino, amor? O que ele te disse?" Mas a resposta veio de outra parte. O garoto mendigo, agora com uma expressão sombria, vinha em sua direção. Seus olhos refletiam uma sabedoria estranha para alguém tão novo. "Você não sabe, sabe? Não sabe o que a senhora Bianca realmente faz?" Ele afastou um pouco da escuridão que pairava em seu olhar, liberando uma verdade que poderia devastar tudo. "Ela não é quem você pensa que é", começou ele, mas foi interrompido por gritos que ecoaram no ar, cortando a tensão como uma faca. Uma das mães havia desmaiado. O caos se instalou. Lúcia se levantou rapidamente, o medo a empurrando para a ação. Corações estavam acelerados, e os murmúrios aumentavam a cada segundo. Mas ela não conseguia se concentrar no que estava acontecendo. Então, como se o tempo tivesse estagnado, a porta da creche se abriu com um estrondo, e Bianca entrou, mas não sozinha. Junto dela havia um grupo de homens, todos vestidos com ternos escuros e rostos sérios, como sombras que haviam vindo para cobrar um preço. "O que está acontecendo aqui?", gritou Bianca, com a autoridade que sempre carregou. A expressão dela, antes fria, agora transparecia insegurança. Lúcia sentiu um nó na garganta. "Esses homens são de uma empresa de segurança. Eles vieram investigar. Alguém fez uma denúncia." Ela hesitou, o olhar se fixando em Lúcia com um veneno disfarçado. "E achamos que é você." Os ecos da palavra denúncia ressoaram no ar, e a sala ficou em silêncio. O menino mendigo se afastou, cada passo parecendo pesar mais que o anterior. Lúcia ficou paralisada, entre a incredulidade e o terror. O que essa denúncia poderia significar? Que segredo escondido poderia estar por trás disso? E por que Bianca a olhava com aquele misto de raiva e satisfação? Os homens começaram a revistar tudo, e a tensão explodiu como uma tempestade. Ana Clara estava chorando, e Lúcia sentiu uma onda de proteção avassaladora. O que Bianca tinha planeado? Qual era a verdadeira natureza dela? E por que o menino parecia saber mais do que todos ali? A realidade parecia se desfazer diante dela. Tudo o que acreditava ser verdade agora estava em jogo. Com o coração na mão, Lúcia sabia que estava longe de ser apenas uma luta por um futuro melhor. Algo estava se formando, algo sombrio e muito maior do que qualquer uma das suas expectativas poderia prever. E no fundo, uma pergunta inquietante começou a queimar. Quem era realmente Bianca? E quais segredos ela ainda guardava? Lúcia estava paralisada, a mente girando numa montanha-russa de emoções. Bianca estava ali, com aqueles homens enigmáticos, um peso insuportável se formando no ar. A tensão fazia seu coração disparar. Denúncia, ecoava em sua cabeça. O que eles pensavam que ela tinha feito? O que Bianca havia tramado? As mães se afastaram, murmurando, algumas tapando a boca com as mãos. Ana Clara, ainda chorando, agarrou a roupa da mãe. O menino mendigo, agora com um olhar suplicante, recuou um passo, quase como se sentisse que algo muito ruim estava prestes a acontecer. "Por favor, mamãe, o que está acontecendo?" Ana Clara implorou, seus olhinhos cheios de lágrimas. Lúcia respirou fundo, tentando encontrar forças. Ela era a mãe, a protetora, mas o que ela podia fazer contra a fúria de Bianca? "Você vai me ouvir, Lúcia", disse Bianca, usando o tom de voz que sempre fazia a atmosfera vibrar. "Você realmente acreditou que poderia se impor na minha casa? Você, uma simples empregada achando que tem o direito de criar uma creche aqui?"
Então algo inesperado aconteceu. Um dos homens de terno escuro, que parecia o mais sério ali, deu um passo à frente. Seus olhos estavam fixos em Lúcia, mas o que ele disse a fez gelar por dentro. Temos informações de que você desviou recursos destinados à educação de crianças. Você e sua creche podem estar em sérios apuros. O impacto da palavra desvio atingiu Lúcia como um soco no estômago. Confusão, raiva, desespero, tudo se misturou. Como aquilo era possível? Nunca havia feito nada além de tentar ajudar as outras mães, de lutar com unhas e dentes. Lúcia olhou para Pedro, esperando ver apoio, mas ele parecia paralisado, com olhos arregalados. Um retrato de um jovem pego de surpresa. Isso não é verdade, gritou Lúcia, a voz quase falhando. Eu só queria ajudar. Se continuar se intrometendo na minha casa, vou fazer questão de colocar você onde merece. Bianca disparou, cada palavra carregada com um veneno mortal. O menino mendigo, agora se aventurando a se aproximar novamente, disse de forma firme. Ela não pode ficar calada, mamãe. Você precisa ouvir o que eu tenho a dizer. O desespero da voz infantil finalmente trouxe todos os olhares para ele. E o que você sabe, garoto? Bianca zombou, mas havia algo na voz dela que soava insegura. Lúcia sentia que aquele menino escondia algo, e a urgência em sua expressão fez seu coração acelerar. Eu vi o que ela faz. Não é só a creche. Há mais coisas que não deveriam acontecer. Ele balbuciou, claramente atormentado. O silêncio ficou tão pesado que parecia quase palpável. Desvios, segredos e mentiras pairavam no ar. E a expressão alarmada do menino era uma sombra sobre tudo. Antes que alguém pudesse reagir, um grito agudo cortou o espaço. Era uma mulher do grupo que estava ali. Ela caiu ao chão em meio a um ataque. O caos se instaurou e Lúcia sentiu o chão desabar sob seus pés. Bianca, em vez de socorrer, se afastou e uma nova onda de murmúrios se espalhou pelo grupo. Lúcia, tomada pela intuição de que a vida dela estava mudando para sempre, encarou o menino e perguntou: "O que você sabe sobre ela?" "Bianca não é quem você pensa que é", ele insistiu, o desespero em seus olhos. "Ela está envolvida em algo muito maior, algo que pode destruí-la e a você." O estômago de Lúcia se contorceu. O que esse garoto estava insinuando? Assim, enquanto corria para ajudar a mulher caída, uma sombra sinistra se instalou na mente de Lúcia. O que mais ela não sabia? O que mais estava oculto sob a superfície brilhante daquela mansão? As perguntas ecoavam em sua cabeça, cada uma como uma faca afiada, e o coração dela disparava, não apenas por medo, mas pela possível descoberta de que tudo o que acreditava e o que estava lutando poderia desmoronar em um instante. Lúcia estava paralisada, a mente girando numa montanha-russa de emoções. Bianca estava ali, com aqueles homens enigmáticos, um peso insuportável se formando no ar. A tensão fazia seu coração disparar. Enúncia ecoava em sua cabeça. O que eles pensavam que ela tinha feito? O que Bianca havia tramado? As mães se afastaram, murmurando, algumas tapando a boca com as mãos. Ana Clara, ainda chorando, agarrou a roupa da mãe. O menino mendigo, agora se aventurando a se aproximar novamente, disse de forma firme: "Ela não pode ficar calada, mamãe. Você precisa ouvir o que eu tenho a dizer." O desespero da voz infantil finalmente trouxe todos os olhares para ele. "E o que você sabe, garoto?" Bianca zombou, mas havia algo na voz dela que soava insegura. Lúcia sentia que aquele menino escondia algo, e a urgência em sua expressão fez seu coração acelerar. Eu vi o que ela faz. Não é só a creche. Há mais coisas que não deveriam acontecer." Ele balbuciou, claramente atormentado. O silêncio ficou tão pesado que parecia quase palpável. Desvios, segredos e mentiras pairavam no ar, e a expressão alarmada do menino era uma sombra sobre tudo. Antes que alguém pudesse reagir, um grito agudo cortou o espaço. Era uma mulher do grupo que estava ali. Ela caiu ao chão em meio a um ataque.
o caos se instaurou. Lúcia sentiu o chão desabar sob seus pés. Bianca, em vez de socorrer, se afastou, e uma nova onda de murmúrios se espalhou pelo grupo. Lúcia, tomada pela intuição de que a vida dela estava mudando para sempre, encarou o menino e perguntou: "E que você sabe sobre ela?" "Bianca não é quem você pensa que é", ele insistiu, o desespero em seus olhos. "Ela está envolvida em algo muito maior, algo que pode destruí-la e a você." O estômago de Lúcia se contorceu. O que esse garoto estava insinuando? A adrenalina pulsava nas veias enquanto ela tentava proteger Ana Clara, que agora chorava desesperadamente. Naquele momento, um homem do grupo se aproximou de Bianca e, em voz baixa, sussurrou algo em seu ouvido. A expressão da mulher mudou instantaneamente. O que quer que ele tivesse dito a fez parecer menos ameaçadora e mais apavora. "Você não sabe como isso funciona, Lúcia", disse Bianca com um sorrisinho sombrio. "Nada disso é o que parece." E então, algo surpreendente aconteceu. Ela pegou o celular do bolso e, com dedos trêmulos, disparou um vídeo para um grupo. O silêncio foi cortado por um alerta e uma notificação soou alto. O homem à sua esquerda decidiu compartilhar a tela e imagens começaram a aparecer no projetor da creche. Todos se viraram e os olhos se arregalaram. As imagens mostravam Lúcia, mas não apenas ela. Era uma gravação, e o que estava ali apresentava cada um dos passos dela dentro da creche. Momentos íntimos, conversas com as mães, até mesmo diálogos com Pedro. Era uma espionagem inacreditável. E o mais inquietante, registros de doações, manipulados para parecer que Lúcia estava desviando recursos. "Você é uma criminosa, Lúcia", Bianca a acusou, com um sorriso que mais parecia uma máscara. "Isso pode acabar com sua vida e com as meninas." O choque fez o ar sair dos pulmões de Lúcia. As mães ao redor foram tomadas por murmúrios de choque, algumas colocando as mãos na boca, outras se afastando em horror. O menino mendigo hesitou, mas não recuou. "Ela não fez nada disso. Isso é uma mentira. Você sabe." Mas a confiança do garoto não tinha peso naquele momento. A sala ficou gelada. Lúcia respirou fundo, a mente em turbilhão. Era um golpe baixo, e ela não sabia como responder. Ana Clara continuava chorando, e cada lágrima parecia perfurar o coração de Lúcia. A verdade estava distorcida, e mais do que nunca, ela sentiu a pressão de ter que lutar não apenas pela creche, mas pela sua vida. Mas o que era real? E quem estava realmente por trás daquelas acusações? Um eco começou a se formar em sua mente. Bianca não era apenas uma rival, mas a maçã podre em uma árvore de segredos. E enquanto a tensão crescia e vozes se elevavam, uma luz estava prestes a ser acesa no meio da escuridão. O que mais essa história tinha a revelar? Lúcia sentia que a tempestade se aproximava, mas havia uma centelha de esperança emergindo entre as sombras. Lúcia estava paralisada, a mente girando numa montanha-russa de emoções. Bianca estava ali, com aqueles homens enigmáticos, um peso insuportável se formando no ar. A tensão fazia seu coração disparar. "Denúncia!" ecoava em sua cabeça. O que eles pensavam que ela tinha feito? O que Bianca havia tramado? As mães se afastaram murmurando, algumas tapando a boca com as mãos. Ana Clara, ainda chorando, agarrou a roupa da mãe. O menino mendigo, agora se aventurando a se aproximar novamente, disse de forma firme: "Ela não pode ficar calada, mamãe. Você precisa ouvir o que eu tenho a dizer." O desespero da voz infantil finalmente trouxe todos os olhares para ele. "E o que você sabe, garoto?" Bianca zombou, mas havia algo na voz dela que soava insegura. Lúcia sentia que aquele menino escondia algo, e a urgência em sua expressão fez seu coração acelerar. Eu vi o que ela faz. Não é só a creche. Há mais coisas. Coisas que não deveriam acontecer." Ele balbuciou, claramente atormentado. O silêncio ficou tão pesado que parecia quase palpável.
Desvios, segredos e mentiras pairavam no ar, e a expressão alarmada do menino era uma sombra sobre tudo. Antes que alguém pudesse reagir, um grito agudo cortou o espaço. Era uma mulher do grupo que estava ali. Ela caiu ao chão em meio a um ataque. O caos se instaurou. Lúcia sentiu o chão desabar sob seus pés. Bianca, em vez de socorrer, se afastou e uma nova onda de murmúrios se espalhou pelo grupo. Lúcia, tomada pela intuição de que a vida dela estava mudando para sempre, encarou o menino e perguntou: "Que você sabe sobre ela?" "Bianca não é quem você pensa que é", ele insistiu, o desespero em seus olhos. "Ela está envolvida em algo muito maior, algo que pode destruí-la e a você." O estômago de Lúcia se contorceu. O que esse garoto estava insinuando? A adrenalina pulsava nas veias enquanto ela tentava proteger Ana Clara, que agora chorava desesperadamente. Naquele momento, um homem do grupo se aproximou de Bianca e, em voz baixa, sussurrou algo em seu ouvido. A expressão da mulher mudou instantaneamente. O que quer que ele tivesse dito a fez parecer menos ameaçadora e mais apavorada. Outro grupo de mulheres se agrupou e uma delas, Clara, começou a gritar: "Está queimando! O que está acontecendo?" E assim, como um estopim, a confusão se espalhou. Uma fumaça densa começou a sair de uma porta dos fundos. O ar ficou pesado e o pânico tomou conta. "Fogo! Fogo!" Lúcia gritou para as mães. "Saia! Saia agora!" Enquanto puxava Ana Clara, ela ouviu um estrondo vindo de onde Bianca estava. "Você não pode fazer isso, Lúcia!" gritou Bianca, com uma leve tremedeira na voz. "Isso é um plano. Você não entende." O olhar dela era de pura fúria e medo ao mesmo tempo. O menino mendigo, sem hesitar, lançou uma frase impactante. "Ela não é apenas a chefe da creche. Ela é parte de um esquema muito maior." Lúcia se virou para ele, totalmente confusa. Que estava acontecendo? "Não sei como, mas ela está envolvida em um esquema de tráfico de crianças", exclamou o menino, com um tom de desespero na voz. "Ela enganou todo mundo. Estava usando a creche para tirar as crianças de suas famílias." Um frio na espinha atravessou o corpo de Lúcia. As mães começaram a pressionar, algumas chorando, outras em pânico, querendo saber se era verdade. Ana Clara olhava, a expressão angustiada de quem não entendia a gravidade da situação. "Você está mentindo!" gritou Bianca, tentando recuperar o controle. "Isso é uma invenção." Mas a dúvida já havia se instalado. Os rostos das mulheres ao redor de Lúcia tornaram-se máscaras de horror, repulsa. Que tipo de monstros seriam aquelas pessoas que viravam as costas para a verdade? E como Bianca, que parecia tão controladora, poderia estar fazendo isso? A fumaça começou a entrar no salão, e Lúcia sabia que não tinham muito tempo. "Nós precisamos sair agora", gritou novamente. E no meio de tudo isso, uma parte dela se perguntou se o menino estava certo, que futuro aguardava não apenas a creche, mas suas próprias vidas. Com o coração acelerado, ela pensou nas crianças, nas mães, em tudo que estava em jogo. E enquanto todos corriam para fora, uma nova onda de realização a atingia. O que mais ela não sabia? O que mais estava escondido sob a superfície daquela fachada? O que mais Bianca tinha a perder? E com essa nova perspectiva permeando sua mente, a realidade dela começou a desmoronar, peça por peça, enquanto a fumaça a envolvia, levando-a para um futuro nebuloso e incerto. Lúcia estava paralisada, a mente girando numa montanha-russa de emoções. A fumaça entrava pela sala, dificultando a respiração e trazendo consigo o cheiro de queimado. Os gritos das mães ecoavam, e a pequena Ana Clara estremeceu ao seu lado, aterrorizada. "Mamãe, o que vamos fazer?" A menina perguntou, segurando a mão da mãe com todas as suas forças. Lúcia sabia que precisava agir rápido, mas o que poderia fazer diante daquela situação? "O que mais você sabe, garoto?" Lúcia se voltou para o menino mendigo, ignorando a confusão em torno deles. "Isso não é hora de brincadeira." Ele olhou de volta, com os olhos brilhando em meio à fumaça. "A creche, o que Bianca está fazendo, pode ser mais perigoso do que você imagina. Não é só sobre você, é sobre ela." E então ele hesitou,
mas lutou contra a voz trêmula. Ela está envolvida em algo muito pior. Nesse momento, a sala tremeu com um estrondo. Um dos homens de terno escuro, que havia estado ao lado de Bianca, se aproximou, mas dessa vez sua expressão estava diferente. Havia uma tensão palpável no ar. Ele pareceu hesitar como se estivesse por um fio. Precisamos evacuar. A estrutura pode não aguentar. Bianca, percebendo a fraqueza no olhar dos homens, gritou: Não, nós temos que prender Lúcia. Ela criou isso aqui para roubar. Mas a firmeza de sua voz falhou em controlar o pânico que se espalhava. Bianca, por favor, você precisa parar com isso, implorou um dos homens, aparentemente exausto. As coisas estão saindo do controle. Então veio a reviravolta. O homem ergueu as mãos, começando a falar, mas foi interrompido por um barulho estrondoso. Um teto desabando em uma parte da creche. O calor intenso parecia consumir tudo ao seu redor enquanto a fumaça ficava mais densa. Não podemos ficar aqui. A creche vai pegar fogo, alguém gritou, e o pânico se intensificou. Bianca, você está presa em suas mentiras. Você não tem poder aqui, dizia o garoto mendigo, a coragem brotando nele, contradizendo sua aparência vulnerável. A tensão aumentava na sala e Lúcia se sentiu sem chão. O que mais aqueles homens sabiam? Ao mesmo tempo, um dos homens começou a revirar algo em seu celular. Essa creche é um ponto de tráfico. Não é só sobre gestão de recursos. Há crianças desaparecidas por trás disso. Ele revelou com a voz embargada de indignação. Os murmúrios cresciam e Lúcia ficou estarrecida. O que ele estava insinuando? Como isso era possível? Isso não é verdade, Bianca gritou, mas sua voz estava perdendo força à medida que o medo se espalhava. Lúcia, sua mente agitada, começou a conectar os pontos. As crianças que sumiram em bairros vizinhos. As histórias que escutara. Mas como poderia ser Bianca, alguém tão próxima e que sempre pareceu tão controladora? E então, em um ato de desespero, Bianca puxou algo de dentro de sua bolsa. Um pequeno objeto reluzente. Você não pode fazer isso, Lúcia. Você não entende. O que eu fiz foi por um bem maior, ela disse. As palavras saindo rápido, enquanto a expressão enigmática tomava conta de seu rosto. Em um instante, tudo ficou em silêncio. O que poderia ser aquele bem maior? E então, no meio da tensão, um tiro ecoou pela sala. Lúcia sentiu o coração parar. O som reverberou. Um eco de horror. O homem que revelara a verdade caiu no chão, e a cena se transformou em um pesadelo. Lúcia gritou, enquanto o caos tomava conta. O menino mendigo se lançou para cobrir Ana Clara, e os gritos das mães misturavam-se ao pânico, tudo se desenrolando em uma fração de segundos. Lacunas em sua mente gritavam por respostas. O que está acontecendo? Por que isso tudo? Bianca caiu de joelhos, seu olhar perdido. Lúcia se viu de frente para algo muito mais terrível do que imaginara. A verdade de sua amiga, de sua rival, de sua vida, era muito mais complicada do que qualquer um poderia imaginar. O que se desenrolava ali fazia com que tudo o que ela conhecia se tornasse um terreno instável. E enquanto tudo desmoronava ao seu redor, uma única pergunta pairava em sua mente. Quem verdadeiramente era Bianca? E até onde ela tinha ido para esconder a verdade? Lúcia estava paralisada, a mente girando numa montanha-russa de emoções. A fumaça entrava pela sala, dificultando a respiração e trazendo consigo o cheiro de queimado. Os gritos das mães ecoavam, e a pequena Ana Clara estremeceu ao seu lado, aterrorizada. Mamãe, o que vamos fazer? A menina perguntou, segurando a mão da mãe com todas as suas forças. Lúcia sabia que precisava agir rápido, mas não sabia ao certo o que fazer. O que você sabe, garoto? Lúcia se virou para o menino mendigo, ignorando a confusão ao redor deles. Isso não é hora de brincadeira. Ele olhou de volta, com os olhos brilhando em meio à fumaça. A creche, o que Bianca está fazendo, pode ser mais perigoso do que você imagina. Não é só sobre você, é sobre ela. E então hesitou, mas lutou contra a voz trêmula.
Ela está envolvida em algo muito pior. Nesse instante, um estrondo cortou o ar. Uma das vigas do teto desabou em um canto da sala, levantando uma nuvem de poeira e fazendo com que todos gritassem em pânico. Lúcia puxou Ana Clara para mais perto. O menino mendigo, sem hesitar, se inclinou para proteger a menina, os olhos endurecendo com determinação. "Precisamos sair agora", gritou ele, com uma coragem que Lúcia não esperava. Então, em meio ao caos e gritos, a realidade começou a desmoronar. Bianca, percebendo que não poderia mais controlar a situação, fez um movimento brusco e começou a correr em direção a uma porta dos fundos. "Você não pode fazer isso, Lúcia", gritou Bianca, olhando para ela com uma mistura de desespero e raiva. "Isso é um plano, você não entende." "Um plano? Que plano?" Lúcia questionou, a mente girando. As mães, desesperadas, tentavam encontrar uma saída, mas a fumaça espessa tornou tudo confuso. O coração dela batia rápido, sentindo que algo mais estava por vir, algo monumental. Então a expressão de Bianca se transformou. De repente, ela pegou um pequeno objeto reluzente do bolso. "Você não pode me impedir!" ela gritou, erguendo o que parecia uma pequena arma. O choque tomou conta de todos na sala. O menino mendigo ficou paralisado e Lúcia sentiu um frio na espinha. "Bianca, não! O que você está fazendo?" Lúcia gritou, a voz tremendo. A visão daquela mulher, que havia sido uma amiga e mentora, agora cheia de desespero e pânico, parecia surreal. "Eu não posso deixar você arruinar tudo." Ela respondeu, a voz agora quase em um sussurro. O que estava acontecendo? O que ela realmente estava disposta a fazer? O homem que tinha desmascarado Bianca não estava mais no chão. Ele se levantou, pálido e cambaleante. "Bianca, você não precisa disso. Vamos sair daqui. Nós podemos resolver isso depois." Mas Bianca estava longe da razão. "Não, eles não podem saber." E em um movimento abrupto, algo a fez disparar. O eco do tiro reverberou pela sala, um som que cortou o ar como uma faca. Lúcia gritou, uma sensação de terror profunda a invadiu, seu corpo congelado. Mas o que ninguém esperava aconteceu. Não era Lúcia que estava no alvo. O homem que havia se levantado em um último ato de heroísmo saltou na frente de um dos colegas e foi atingido. Um grito profundo ecoou quando todos, incluindo a criança, ficaram inertes em estado de choque. "Não, o que você fez?" chorou a mulher que estava ao lado dele, a expressão de pânico se desenhando em seu rosto. O homem que havia sido ferido caiu, e embora alguns tentassem ajudar, era evidente que algo muito pior estava se formando no ar. O olhar de Bianca era misto de desespero e entendimento, como se ela soubesse que tinha cruzado uma linha sem retorno. O menino, ainda perto de Ana Clara, olhou nos olhos de Lúcia e com uma voz embargada disse: "Ela está fazendo isso por causa do que lhe foi prometido. Há algo mais, muito mais no jogo." O tempo parecia ter parado. Lúcia sentiu tudo desmoronar à sua volta. Os gritos e a fumaça, a dor e o desespero, tudo misturando-se em um quadro de caos. O que mais Bianca teria escondido? O que aquele garoto queria dizer? A luta dela havia se transformado em uma batalha muito maior, e a verdade que até então parecia clara começou a escorregar de suas mãos. Enquanto o ar quente a envolvia, Lúcia percebeu que a vida que conhecia estava prestes a mudar para sempre, e o que mais ela não sabia poderia ser devastador. Com o coração acelerado e o medo crescendo, todos ficaram em silêncio, sabendo que uma nova e sombria realidade estava prestes a emergir no horizonte. Lúcia estava paralisada, a mente girando numa montanha-russa de emoções. A fumaça entrava pela sala, dificultando a respiração e trazendo consigo o cheiro de queimado. Os gritos das mães ecoavam, e a pequena Ana Clara estremeceu ao seu lado, aterrorizada. "Mamãe, o que vamos fazer?" a menina perguntou, segurando a mão da mãe com todas as suas forças.
Lúcia sabia que precisava agir rápido, mas não sabia ao certo o que fazer. O que você sabe, garoto? Lúcia se virou para o menino mendigo, ignorando a confusão ao redor deles. Isso não é hora de brincadeira. Ele olhou de volta, com os olhos brilhando em meio à fumaça. A creche. O que Bianca está fazendo pode ser mais perigoso do que você imagina. Não é só sobre você. É sobre ela. E então, hesitou, mas lutou contra a voz trêmula. Ela está envolvida em algo muito pior. Nesse instante, um estrondo cortou o ar. Uma das vigas do teto desabou em um canto da sala, levantando uma nuvem de poeira e fazendo com que todos gritassem em pânico. Lúcia puxou Ana Clara para mais perto, se inclinou para proteger a menina, os olhos endurecendo com determinação. "Precisamos sair agora", gritou ele, com uma coragem que Lúcia não esperava. Então, em meio ao caos e gritos, a realidade começou a desmoronar. Bianca, percebendo que não poderia mais controlar a situação, fez um movimento brusco e começou a correr em direção a uma porta dos fundos. "Você não pode fazer isso, Lúcia", gritou Bianca, olhando para ela com uma mistura de desespero e raiva. "Isso é um plano. Você não entende." "Um plano? Que plano?" Lúcia questionou, a mente girando. As mães, desesperadas, tentavam encontrar uma saída, mas a fumaça espessa tornou tudo confuso. O coração dela batia rápido, sentindo que algo mais estava por vir, algo monumental. Então a expressão de Bianca se transformou. De repente, ela pegou um pequeno objeto reluzente do bolso. "Você não pode me impedir", ela gritou, erguendo o que parecia uma pequena arma. O choque tomou conta de todos na sala. O menino mendigo ficou paralisado e Lúcia sentiu um frio na espinha. "Bianca, não! O que você está fazendo?" Lúcia gritou, a voz tremendo. A visão daquela mulher, que havia sido uma amiga e mentora, agora cheia de desespero e pânico, parecia surreal. "Eu não posso deixar você arruinar tudo", ela respondeu, a voz agora quase um sussurro. O que estava acontecendo? O que ela realmente estava disposta a fazer? O homem que tinha desmascarado Bianca não estava mais no chão. Ele se levantou, pálido e cambaleante. "Bianca, você não precisa disso. Vamos sair daqui. Nós podemos resolver isso depois." Mas Bianca estava longe da razão. "Não, eles não podem saber." E em um movimento abrupto, algo a fez disparar. O eco do tiro reverberou pela sala, um som que cortou o ar como uma faca. Lúcia gritou. Uma sensação de terror profunda a invadiu, seu corpo congelado. Mas o que ninguém esperava aconteceu. Não era Lúcia que estava no alvo. O homem que havia se levantado, em um último ato de heroísmo, saltou na frente de um dos colegas e foi atingido. Um grito profundo ecoou, quando todos, incluindo a criança, ficaram inertes em estado de choque. "Não! O que você fez?" chorou a mulher que estava ao lado dele, a expressão de pânico se desenhando em seu rosto. O homem que havia sido ferido caiu, e embora alguns tentassem ajudar, era evidente que algo muito pior estava se formando no ar. O olhar de Bianca era misto de desespero e entendimento, como se ela soubesse que tinha cruzado uma linha sem retorno. O menino, ainda perto de Ana Clara, olhou nos olhos de Lúcia e, com uma voz embargada, disse: "Ela está fazendo isso por causa do que lhe foi prometido. Há algo mais, muito mais no jogo." O tempo parecia ter parado. Lúcia sentiu tudo desmoronar à sua volta. Os gritos e a fumaça, a dor e o desespero, tudo misturando-se em um quadro de caos. O que mais Bianca teria escondido? O que aquele garoto queria dizer? A luta dela havia se transformado em uma batalha muito maior, e a verdade que até então parecia clara começou a escorregar de suas mãos. Enquanto o ar quente a envolvia, Lúcia percebeu que a vida que conhecia estava prestes a mudar para sempre, e o que mais ela não sabia poderia ser devastador. Com o coração acelerado e o medo crescendo, todos ficaram em silêncio, sabendo que uma nova e sombria realidade estava prestes a emergir no horizonte. Assim como a fumaça subia,
Lúcia sentiu sua esperança se dissipar. O que viria a seguir? Lúcia estava paralisada, a mente girando numa montanha-russa de emoções. A fumaça entrava pela sala, dificultando a respiração e trazendo consigo o cheiro de queimado. Os gritos das mães ecoavam, e a pequena Ana Clara estremeceu ao seu lado, aterrorizada. "Mamãe, o que vamos fazer?" a menina perguntou, segurando a mão da mãe com todas as suas forças. Lúcia sabia que precisava agir rápido, mas não sabia ao certo o que fazer. O menino mendigo olhava para ela, com olhos ligeiramente marejados, mas cheios de determinação. "Acho que a Bianca tá chiando mais do que se imagina. Não é só o que ela tá fazendo aqui na creche. É uma coisa muito maior, Lúcia. Tem gente pior do que ela." Nesse momento, as paredes pareceram tremer. A fumaça engrossava e tornava tudo ainda mais difícil de suportar. Quando Lúcia estava prestes a perguntar mais, um estrondo forte ecoou pela sala. Algo caiu, levantando uma nuvem de poeira e fazendo todos gritarem em pânico. A atmosfera estava eletricamente carregada, e o ar parecia pesado como chumbo. "Precisamos sair agora", gritou o menininho, puxando a mão de Ana Clara. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, a porta dos fundos se escancarou. Bianca apareceu, a expressão dilacerada e os olhos arregalados. "Vocês não posso deixar que saiam. Ninguém pode saber o que está acontecendo." O desespero em sua voz ressoou como um alarme, mas a última gota de controle que ainda tinha estava prestes a estourar. Então, sem aviso, outra pessoa surgiu por trás dela. Alguém que Lúcia nunca esperou ver ali. Era Rafael, o irmão de Bianca. Um homem que todo mundo pensava que estava distante. Lúcia nunca soube que ele tinha tanto poder no meio daquele turbilhão. O sorriso que ele usava era frio e cortante como aço. "Eu avisei que isso iria acontecer, Bianca. Você se meteu em algo muito maior. Agora tudo precisa acabar." As palavras de Rafael ecoaram como um trovão, e ele não estava sozinho. Havia homens robustos a seus lados, com expressões que diziam que estavam prontos para o que fosse necessário. Lúcia não conseguia processar. "Rafael, o que você está fazendo aqui?" Imediatamente, ela percebeu que a situação se tornara muito mais perigosa do que qualquer um poderia imaginar. Ana Clara apertou a mão de Lúcia, e o menino mendigo lançou um olhar de pânico. "Não é só a creche, não é só Bianca. Há coisas que vão além. Eles estão aqui para acabar com tudo." E nesse instante tudo começou a ruir. O chão vibrou sob seus pés, e com um movimento rápido, Rafael soltou uma frase que fez Lúcia estremecer. "Desculpe, mas isso não pode continuar. Você não entende? Eles envolvem até crianças nesse esquema todo." O coração de Lúcia disparou. "Esquema? Que esquema?" A confusão foi se transformando em medo profundo. Sua mente bagunçada trazia flashes de notícias na TV, crianças desaparecidas que eram apenas números. Ela está usando a creche como fachada. É uma quadrilha, Lúcia. Crianças sendo levadas e vendidas. Isso vai acabar aqui. A declaração de Rafael foi impactante. O silêncio cortante que se seguiu foi preenchido apenas pelos choros de Ana Clara. Bianca ficou petrificada, enquanto os homens de Rafael se aproximavam mais, determinando terminar algo que havia começado. O menino mendigo, com um olhar concentrado, encarou Lúcia e chamou-a novamente. "Nós precisamos correr. Podemos salvar as crianças. Precisamos fazer algo." E num gesto reflexo, Lúcia olhou para Bianca. Você está envolvida nisso, não é?" A realidade a atingiu como um soco no estômago. A mulher que parecia ser uma mãe para tantas outras, agora se revelando como parte de uma trama nefasta. Como a firmeza se esvaía dos olhos de Bianca, Lúcia sentiu que tudo estava prestes a se descontrolar. Mas quando Lúcia decidiu agir, gritando para o grupo que eles tinham que ir, algo inesperado aconteceu. Um dos homens de Rafael, que até então estava apenas observando, subitamente puxou uma arma e apontou para Bianca. "Você precisa pagar. Tudo o que fez. Você não vai escapar", ele gritou, e a violência no ar era palpável.
Com um movimento rápido, Lúcia se colocou entre eles. Não, não pode ser assim. Corações batiam acelerados. A verdade estava se revelando, e uma nova onda de terror começou a tomar conta do ambiente. Todos estavam prontos para agir, mas o futuro agora parecia incerto. A fumaça ainda encobria a verdade, mas uma coisa era clara: algo muito, muito maior estava em jogo. E os segredos nunca foram tão perigosos como pareciam. Com a tensão no ápice e o risco de que tudo se desmoronasse a qualquer momento, as escolhas se tornaram mais difíceis. Qual seria o fim daquela história, agora que a verdade estava à mostra? O que aconteceria quando todos fossem confrontados com seus próprios demônios? Lúcia estava de pé, paralisada, enquanto a fumaça engolia a sala. O cheiro de queimano penetrava seus pulmões, e os gritos das mães disparavam seu coração. "Mamãe, me leva para fora!" Ana Clara chorava, segurando a mão da mãe com força. A sala estava em caos. "Vamos, Ana, rápido!" Lúcia puxou a menina para perto, um olhar fixo em Bianca, que estava prestes a se desfazer sob a pressão. "Vocês não podem sair, ninguém pode saber!" Bianca gritou, e Lúcia sentiu que a raiva e o medo pulsavam sob a pele da mulher, como uma fera acuada. Mas a realidade estava prestes a mudar. O menino mendigo, com origem desconhecida, mas com fogo nos olhos, avançou na direção de Bianca. É agora ou nunca. A verdade vai vir à tona. Ele estava decidido a expor o que sabia, mesmo que sua vida dependesse disso. "Você não entende. Eles vão acabar com tudo." Bianca sussurrou, mas o desespero em sua voz não tinha mais poder. O clima mudou. Todos perceberam que as coisas haviam escalado além do que imaginaram. "Bianca, chega! As crianças precisam sair", falou Rafael, que surgira de repente. Seu olhar era severo, mas havia um toque de preocupação. A tensão era palpável, como um fio prestes a se romper. Então, o que aconteceu a seguir foi rápido e imprevisto. O homem armado afrouxou a mão. "Bianca, não vale a pena. Você pode ser presa por isso. Se entregarmos Lúcia, isso acabará com sua vida e com as crianças." Sua voz tremia, mas havia uma firmeza que convidava à redenção. Eu só queria proteger todos, eu não tinha escolha", balbuciou Bianca, a máscara de controle se desfazendo. "O que eu fiz foi por um bem maior." Lúcia viu a brecha. Um bem maior à custa de quantas vidas? Quantas crianças sumiram porque você estava mais preocupada em esconder sua verdade? A verdade do que Bianca havia se envolvido finalmente começava a despontar, e mesmo as mães ao redor foram se aproximando, unidas pelo desespero. Em um instante, Rafael e o respectivo grupo de homens rodearam Bianca, que estava em estado de choque. "É hora de você se responsabilizar, Bianca", gritou Rafael, implacável. Lúcia, segurando Ana Clara, sentiu um fio de esperança surgir. As coisas estavam começando a mudar. "Lúcia, você tem que confiar em mim. Se a polícia descobrir, eles vão atrás de todos nós", Bianca implorou. Mas as lágrimas em seus olhos não podiam mudar o que ela havia causado. A fumaça começou a se dissipar, e as mães, enraizadas na esperança, começaram a fazer perguntas, exigindo respostas. "Você tem que se entregar, Bianca. Tem que ser honesta. Não podemos permitir que isso continue", disseram com o tom de união. Todas elas estavam cansadas das mentiras, e em meio ao colapso, Bianca finalmente se quebrou. "Está bem, eu confesso, foi tudo um plano. Eu só queria proteger a creche, mas me perdi. Eu não sabia que estava indo tão longe." A expressão dela era de alguém que finalmente enxergava a realidade. No entanto, Rafael não podia esperar mais. "Nada vai ser como antes, Bianca. Você precisa se entregar. Nós vamos fazer isso juntos. E as mães, elas merecem a verdade", ele falou. O clima na sala começou a mudar, e havia um brilho de esperança no ar. Enquanto Lúcia olhava para todos, um misto de alívio e dor a envolvia. As crianças estavam seguras, e a verdade começando a emergir poderia ainda salvar tudo o que tinham lutado. As sirenes da polícia começaram a soar ao fundo.
o que significava que a realidade estava prestes a se instaurar novamente. A corajosa união das mães teve seu peso, e Lúcia sabia que seguiriam em frente juntas, mas a viagem ainda não tinha terminado. E então, no meio do tumulto precipitado, o menino mendigo gritou: "Ei, não se esqueçam de mim! Preciso que vocês se lembrem que há mais do que vocês pensam." O que ele queria dizer ainda era uma nuvem de mistério. Lúcia virou-se para ele e viu fogo em seus olhos. Finalmente, o último fio de dúvida se dissipa. O desenrolar dos acontecimentos deixava a história em aberto. Que mais segredos poderiam existir? E o que viria a seguir para todos eles? Se você gostou dessa história incrível, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora e ajude o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.